De volta aqui para o segundo bloco do 3 em 1. A gente falou rapidamente sobre esse tema ontem, mas vale a pena retomá-lo, né? O Supremo Tribunal Federal aprovou, na noite de quarta-feira, uma proposta orçamentária para 2019 que prevê reajuste salarial de 16,38%. Votaram pelo aumento os ministros Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes e Marco Aurélio Mello. Contra, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Rosa Weber e Celso de Mello. O texto com reajuste deve ser enviado ao Congresso ainda neste mês. Cabe ao Legislativo aprovar ou não esse aumento. Caso seja aprovado, o salário de ministro do Supremo, o teto, né, do funcionalismo, subirá de R$ 33.800 para R$ 39.300. Este salto terá um custo de R$ 2.800.000.000 na Corte. O problema é o chamado efeito cascata, né? Projeções indicam que o reajuste custará mais de R$ 3 bilhões aos cofres públicos. Vera, e aí? Um aumento canetada, né? Vergonhoso. Como é que você vê essa notícia que a gente falou muito rapidamente, mas acho que é importante a gente... Um absurdo, né? Quando a gente terminou o programa ainda não estava totalmente consolidado. Perpetrou-se um absurdo que vai ter gravíssimas consequências para o futuro governo. A folha de pagamento do funcionalismo já está estourada. Já vai aumentar 26 bilhões, eu não disse milhões, eu não disse 26 bilhões no ano que vem, sem contar o efeito cascata produzido por essa bizarrice desse reajuste injustificável aos ministros do Supremo e a todos aqueles que serão em cadeia beneficiados por ele. É algo que não leva em conta a situação fiscal do país, não leva em conta a penúria de um país em que há 13 milhões de desempregados que dependem de alguma forma da volta do crescimento para encontrar um emprego, com situações que chegam a ser pilhéria para as pessoas, como a do Ricardo Lewandowski, que disse que existe penúria por parte de juízes aposentados, como se eles não percebessem uma aposentadoria integral pelo teto, né, pelo valor máximo. Então tudo tem cara de chacota com a população, tapa na cara que o Supremo deu na cara da população e que o Senado não terá coragem de negar, Patrick. Porque não há registro de aumento do judiciário negado pelo simples fato de que senadores, deputados dependem do Supremo para ter os seus casos julgados. Então é chantagem, tem um componente de chantagem também. Você sabe que aquele que vai ter de sufragar aquilo, que vai ter de aprovar aquilo, lhe é devedor de alguma maneira e você impõe uma chantagem goela abaixo do legislativo, da sociedade, do executivo, usando o poder que tem de ser um terceiro poder independente da República. Então tá tudo muito ruim. O Supremo já vem de uma quadra tenebrosa em que perpetua ali alguma insegurança jurídica, atua para contribuir para essa insegurança jurídica e agora causa uma imensa insegurança fiscal num país que já está no buraco. Isso é lamentável, é um dia triste e mais uma coisa que o Supremo faz para cavar fundo a sua própria credibilidade. O Marcelo Madureira, a Vera falou do Ricardo Lewandowski, do ministro, ele chamou esse aumento aí de 36,38% de modestíssimo, lembrou que a categoria não tem reajuste desde 2015. Mas enfim, como é que você vê essa decisão? Vai lá. É lamentável, o mínimo que se pode dizer é que é lamentável. Seria o caso de pegar pela mão cada um desses magistrados e fazer com eles, dar uma volta, fazer um passeio pelas periferias, pelas favelas, pelos grandes centros urbanos brasileiros, onde como se fossem zumbis, vagam milhões e milhões de brasileiros sem ter um emprego sequer para poder sustentar suas famílias. Isso mostra, né, o isolamento, né, do Poder Judiciário e de uma maneira geral. Não é à toa que as estatísticas mostram que 1% dos brasileiros mais ricos, desse 1%, 70% são funcionários públicos. E desses 70%, né, que são os brasileiros mais ricos e que são funcionários públicos, são aqueles que trabalham no Poder Judiciário. E isso mostra uma visão, eu diria, infelizmente, o único adjetivo que tem é torpe. É uma visão torpe,
né, da sociedade brasileira como um todo, egoísta, né? É uma coisa assim, absolutamente de quem está lá no Palácio da Justiça em Brasília, né, no Planalto Central, isolado de tudo e de todos. Eu caminho por essas ruas e eu me compadeço de ver pessoas pedindo dinheiro para comprar um prato de comida, pessoas que poderiam estar produzindo, né, e que não tem como sustentar suas famílias. Isso é vergonhoso vir de homens públicos e dizer, né, que juízes que têm aposentadorias pelo teto vivem à míngua. Isso é um escárnio. Isso é uma coisa inominável. Eles poderiam pelo menos ficar quietos, né? Propor lá o reajuste e ficar quieto, mas não, eles fazem questão, né, de vir justificar o injustificável. Agora, vai chegar uma hora em que estamos perto do fundo, né? Como você vai ter? Você vai pagar os profissionais, mas eles não vão poder prestar os seus serviços, porque sequer dinheiro sobra para comprar papel, né, para pagar a luz, né, para pagar o telefone, porque todo o dinheiro, né, do orçamento vai para pagar salários do funcionalismo. Porque eu digo o seguinte, não é só a questão do Senado, né, meio que ser constrangido, né, a aprovar esse aumento absolutamente incabível, né? Ele vai provocar também um espraiamento horizontal. Os outros poderes vão se achar, né, no direito também de provocar aumentos, seja no executivo, seja no legislativo. Aí isso atinge toda a máquina pública, a nível de governo estadual, governo municipal. Aí, meus amigos, aí que afunda de vez. Vamos ver que de repente é assim que eles querem, é assim que eles vão ter. O Andreas, antes de passar para você, eu queria trazer a fala aqui do que disse o ministro Luiz Roberto Barroso. Tenho certeza que você quer saber o que disse já preparei aqui para isso. Já preparei. O ministro Barroso. Essa é a minha pauta, vamos lá. Ele falou no evento do INSPER aqui em São Paulo, aliás, falou com exclusividade com o nosso Tiago Muniz. Temos um trechinho dessa entrevista e ele falou sobre o tema. Reginaldo, solta aí o que disse o ministro Barroso. Votei a favor de que o Congresso possa deliberar sobre essa matéria. Certo. E, portanto, numa democracia, quem tem que tomar as decisões sobre gastos públicos é o Congresso. E acho que o Supremo não deveria barrar a possibilidade de os juízes reivindicarem no Congresso. Agora, se o Congresso acha próprio ou não dar esse aumento, é uma questão política. Vai lá, Andreas. Mas olha, eu me preparei para isso aqui. Que cinismo! Esse é o pior Supremo da história do Brasil. O pior. Eu tinha escolhido a participação de 3 ministros para indicar isso. Eu não ia começar pelo Barroso, mas vou começar porque se impõe. Quer dizer que agora esse senhor está defendendo o parlamento, a atividade legislativa? Ele que é o principal responsável pelo Supremo Legislador, que usurpou a função de um poder da República? Na hora que é de seu interesse, cínico, se acoberta usando a atividade legislativa. Dizendo que o que ele fez ontem foi apenas criar as condições para que o parlamento pudesse cumprir a seu papel. Como se já não tivesse, se quisesse, né? É um escândalo isso, mas isso é cinismo permanente desse senhor. Que é responsável... Jogando a responsabilidade para o Congresso. Que é o responsável por legislar permanentemente, inclusive sobre a matéria do aborto, de que tanto falamos aqui. Nessa hora o Supremo é o senhor dessa matéria. Agora, na hora de bater no peito e falar, eu quero aumento sim, não, estou defendendo as condições para que o Congresso possa cumprir o seu papel. É uma piada, é um cinismo sem precedente. E aí, temos Carmen Lúcia, no seu papel típico. Não perdi, diz ela, perdi, mas não queria estar ao lado dos vencedores. Isso é Carmen Lúcia puro. Ela perde, mas joga covardemente os seus covardes colegas na lata do lixo, como ela tem feito desde sempre. Ou não? Ou não é isso que ela faz? Mais uma vez, o marco da sua gestão à frente do Supremo Tribunal Federal é travar a pauta autoritariamente e investir contra os colegas, jogar os colegas, não que eles não mereçam, são péssimos, mas jogar-os na lama permanentemente. E finalmente o Lewandowski, que eu não sei quem é pior. Impacto do reajuste é menor que 1 bilhão devolvido pela Lava Jato. Lava Jato contra a qual ele atua o tempo todo.
Ele é no Supremo, o juiz que atua contra a Lava Jato o tempo todo tenta barrar a atividade da Lava Jato, a atividade virtuosa da Lava Jato. E na hora de defender o seu aumento, ele bate palma para a recuperação de dinheiro público feito pela Lava Jato. É um escárnio esse troço. Quer embolsar o dinheiro. Não, então é o seguinte. Bate palma, já que recuperou daqui pra nós. É um troço inacreditável o que esses senhores estão fazendo. É inacreditável. É o retrato do pior Supremo, de um Supremo que é despachante do Ministério Público. Uma vergonha. E ninguém falou um A sobre rever auxílio moradia, sobre rever uns outros tantos penduricalhos, né? Adicional disso, adicional daquilo. Isso tudo permanece e ainda vem o plus do aumento. É inacreditável. É querer jogar o país no buraco. Como diria o Ciro Gomes, dançar à beira do precipício, Patrick. Hoje eu tô... Não é a Madureira me desafiou? Isso é pavio curto, minha gente. Não é o Ciro Gomes, não. É aqui. Vai lá, Madu. O que você achou da fala aí do Barroso e também da Carmen Lúcia? Andreasa, como sempre... A Andreasa, como sempre, foi brilhante, matou a pau, lacrou, né? Só não concordo que ele tem pavio curto, que dizem que ele tem um pavio do tamanho adequado, né? Aliás, o que eu falei, o que importa não é o tamanho do pavio, mas a explosão que ele proporciona. Mas, voltando aqui a essas intervenções, a Vera falou muito bem, e é um show de cinismo, né? Porque ninguém em nenhum momento sequer sugere, bem de longe, não, vamos diminuir aí o auxílio moradia, vamos tirar essa ou aquela vantagem, né? Aquele automóvel, não, nem pensar. Cara, você vai esperar o quê, Andreasa? Né? Você falou, da onde menos espera, de lá que nada sai, nada mesmo. O judiciário que temos é o que nós merecemos, o legislativo que temos é o que nós merecemos, o executivo que temos é o que nós merecemos. Quer dizer, ou a gente se compromete a mudar o que está aí, ou a gente vai continuar se lamentando, xingando e tal, e vai continuar a mesma coisa, independente do tamanho do pavio.